Estamos de volta aqui, senhores, falando sobre a Escola Humanística da Administração. Lembrando, nós estamos no segundo vídeo aí da parte 2 para encerrar as abordagens da Escola Humanística da Administração. Lembrando, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para também receber sempre os conteúdos, entender um pouco mais a evolução da administração. Dê o seu joinha lá no vídeo e no canal, beleza? Vamos continuar aqui. Nós estávamos falando sobre a liderança dentro da administração, os diversos aspectos, e que a liderança é informal, né? Ela advém da organização informal e ela é aceita pelos indivíduos. E vimos também que a liderança ela não pode ser considerada um aspecto em qualquer organização, em qualquer instituição. Dependendo da situação, ocorre determinada liderança ou não. Adentramos agora na comunicação. A comunicação ela é extremamente relevante, principalmente quando nós abordamos a teoria humanística da administração, em que você precisa de realizar a comunicação de maneira efetiva, sem ter nenhum ruído dentro das organizações. Professor, qual que é essa ideia de ruído? Ruído é só você lembrar da época que você brincava de telefone sem fio, né? Para quem conhece a brincadeira, quem já brincou, quem já ouviu. O que acontece? A primeira pessoa que começa a comunicação do telefone sem fio, ela tem a frase no todo, a frase sem nenhum erro, porém a última pessoa lá, ela já tem a frase totalmente distorcida. Ou seja, isso que às vezes acontece. A comunicação ela deve ser efetiva dentro da organização, senão ela começa lá no alto escalão da empresa, até ela chegar no nível mais baixo da organização, pode ser que ela venha totalmente diferente, e aí causa um alvoroço, né? Uma revolução dentro da empresa por parte dos funcionários de forma desnecessária, ou seja, você vai criar um clima, um ambiente não favorável ao alcance dos objetivos da organização. E também é muito importante você ter essa comunicação para dar voz aos operários dos níveis inferiores. Imagina vocês uma empresa que não dá voz a esse tipo de operário. Realmente fica muito complicado de você conhecer quais são as demandas desses funcionários, né? E obviamente proporcionar uma cooperação entre as equipes de forma sinérgica. Professor, como assim de forma sinérgica? Nós vamos falar aqui de sinergia. A sinergia é o que, professor? Anotem aí. É quando o resultado, né, ele é maior do que a soma das partes. Como assim, professor? Eu tenho um resultado final, né, que ele é maior do que a soma das partes individualmente. Olha aqui o exemplo. 1 mais 1 é igual a 3. Como assim, professor? Eu produzi. Olha no seu slide aí. Eu produzi um resultado final, né? O 3 aqui. Eu produzi um resultado final maior do que a soma das partes. Como que isso é possível? Por meio da integração. A sinergia, pessoal, é muito interessante nós falarmos quando nós abordamos o trabalho em equipe. O trabalho em equipe ele é muito mais forte e ele pode alcançar muito mais resultado para a empresa do que às vezes se os indivíduos trabalhassem individualmente. Ou seja, o resultado que essa equipe traz ela é muito maior, que eu tenho discussões, né? Eu tenho troca de ideias em que eu posso chegar na minha equipe e posso formular essas ideias com a opinião de cada um para a gente ter um resultado muito melhor, às vezes uma ideia muito melhor. Isso é observado, né, em várias partes aí, ó, você tem a figura da sinergia, né, que ela mostra aí todos como parte de uma engrenagem. Você tem isso daqui em bandas, né, de música, em que às vezes você tem muitos artistas, né, instrumentistas famosos, mas a banda não deu certo. Jogadores de futebol, né, equipes
com os melhores jogadores de futebol do mundo, só que a equipe não é tão boa. Então você tem um trabalho em equipe maior que produz um resultado muito maior e mais efetivo do que se estivesse trabalhando individualmente. Essa é a ideia da sinergia. E aqui, pessoal, eu mostro para vocês aspectos formais e informais de uma organização. Essa daqui, ó, é como se fosse a ponta do iceberg, pessoal. Aqui, ó, eu tenho, deixa eu só voltar aqui, eu tenho a ponta do iceberg. Professor, como assim a ponta do iceberg? Na ponta do iceberg você tem aspectos visíveis. Eu tenho aqui a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. Você tem aspectos visíveis aqui. Que são o que, professor? Os aspectos observáveis, né? Imagina vocês, eu gosto de fazer essa analogia com o iceberg, imagina vocês, aquele iceberg lá, para quem já viu o filme do Titanic, o que você consegue visualizar? O que está na ponta, certo? O que está na ponta. O que está na ponta são aspectos visíveis. É como se fosse uma empresa. O que você consegue observar na empresa? Se ela tem tecnologia, né? Os computadores, beleza? Se a empresa é grande, né? As construções, materiais, como é disposta a empresa, a roupa que as pessoas vestem, o vestimento, ou seja, são todos aspectos observáveis dentro de uma organização. Aqui eu dou exemplo. Às vezes, objetivo e estratégia você consegue observar, né? Os cargos, a estrutura da organização, a estrutura da organização, quais são as tecnologias, procedimentos, né? Produtividade, medidas, produtividade física, tudo é observado. Agora, o que você não observa nas organizações é o que é mais perigoso. No caso, por isso a analogia com o iceberg, que você não observa no iceberg é o mais perigoso, que é o que está embaixo. Às vezes é o que vai, né, no caso do Titanic, aí, destruir o navio. E isso é muito importante dentro da organização, porque esses aspectos invisíveis, né, eu coloco aqui, ó, ou cobertos da organização, é isso daqui que você tem que tomar cuidado, porque é o aspecto afetivo, emocional, aspecto psicológico e social que você não consegue observar dentro da organização. Ou seja, são aqueles aspectos que provavelmente conduzem, né, a uma interpretação diferente da organização, dos indivíduos. Então você deve tomar muito cuidado com esses aspectos informais ou ocultos da organização, né? E aí você tem o que? A influência de poder você não observa, né? Você observa o cargo, pessoa chefe ou não, mas você não observa se tem uma influência de poder. Às vezes, as normas dos grupos, os valores, isso tudo que você não consegue enxergar a partir do momento que você adentra em uma organização, relação afetiva, as normas grupais, ou seja, isso tudo aqui fica mais imperceptível dentro de uma organização. E é isso que às vezes pode fazer a organização alcançar o sucesso ou o fracasso, beleza? Continuando aí, né? Obviamente a organização informal ela advém, né, de alguns aspectos de comportamentos, como da experiência de Hawthorne e como ela se dá dentro de uma instituição. Ora, se você passa parte do seu dia com um grupo, obviamente você começa a criar ou atrito ou afinidades com esse grupo, né? Ah, professor, mas dentro da minha organização eu não gosto da galera que fala de política, mas eu gosto da galera que fala de filme, de série. Eu gosto da galera que fala de futebol, da galera que fala de novela ou outro. Ah, não, já tem mais afinidade com fulano de tal que fala sobre política. Então você vai criando organizações informais dentro da própria organização formal. É isso que fala a letra A aí. Na letra B, a organização informal ela se dá a partir da organização formal. Como assim, professor? Ora, se você é colocado para trabalhar 8 horas com um determinado grupo, determinada equipe de trabalho, vai chegar uma hora que você vai ter algum tipo de afinidade, que você vai começar a conversar alguns assuntos em comum. Então vai surgir, né? Ou seja, eu tenho uma estrutura formal que te colocou em determinado setor
mas naquele setor vai chegar uma hora que você vai ter algum tipo de conversa ou afinidade com aquele grupo, beleza? Na letra C aí só fala, né, daqueles períodos do cafezinho, que aqui são encontrados pessoas às vezes de vários setores, né, pessoal? Aqui são pessoas de setores diversos e que se encontram na hora do cafezinho, na hora do lanche ali, para uma conversa e provavelmente conseguem estruturar e formar um grupo informal aí de trabalho que tem alguma interação, né? Você acaba desenvolvendo interação com essa equipe de trabalho ali, às vezes de vários setores, né? Então você tem uma organização informal também. E aí nós partimos para algumas críticas. Professor, mas uma teoria tão boa dessa, né, tão importante, teve críticas? Lógico que temos críticas, né? E a primeira aí, você tem o interesse, às vezes, da organização. O aspecto racional do trabalho que nós vimos lá na abordagem clássica, ele é muito importante para que você também possa conseguir uma maior produtividade e uma maior efetividade no trabalho. Então, o aspecto racional ele é deixado um pouco de lado dentro da teoria das relações humanas. A outra é a concepção ingênua e romântica do operário. E eu te pergunto, por quê? Obviamente, pessoal, você tem aí, né, lógico, o funcionário está mal, ele não está produzindo porque ele está mal, ou ele é feliz, ele vai produzir muito. Lógico que não, né? Você tem funcionários aí extremamente felizes, mas que não produzem nada, né? Ou você tem funcionários aí que estão mal, né? Você tem de deixá-los felizes, mas também que você não vê nenhuma efetividade nisso. Então, é uma concepção um pouco romântica do operário. Vamos ver o operário, por que ele está se sentindo mal? Mas será que ele vai trabalhar mais por isso? Né? A experiência da fábrica de Hawthorne foi apenas em fábrica, né? Deixou de lado hospitais, universidades, bancos. Né? ênfase em grupo formal, ou seja, aquela valorização, supervalorização da coesão. Né? O grupo é composto de alguns indivíduos que têm afinidade, eles vão produzir mais. Nada, às vezes eles só vão falar sobre futebol, sobre séries, sobre novela, sobre algumas coisas. O grupo ele é muito bem coeso, mas às vezes eles não vão produzir a mais por isso e não vai ter lucro que, né, esse enfoque manipulativo das relações humanas, essa é a última crítica. Lucro que é o principal motor de qualquer empresa, ou seja, toda e qualquer empresa aí precisa de lucro para sobreviver. Então a gente tem aí, pessoal, fechando a teoria das relações humanas, nós temos uma teoria muito boa, mas também que teve algumas críticas que vale a pena nós entendermos para compreender a evolução da ciência enquanto administração. Ok, senhores? Então até a nossa próxima aula. Até mais!